Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você, à medicina e ao bem-estar. E hoje no Doctor TV, Josiane Oliveira, tanatopraxista, referência nacional. Trazemos uma abordagem sobre o mercado da morte, uma nova visão muito responsiva. Pensar além do que o trivial. Como oferecer e, mais do que isto, seguir sendo responsável com a sociedade após a morte. Josi, é um grande privilégio ter você no Doctor TV e, mais do que isto, poder conhecer pessoalmente essa mulher incrível que você é. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco a sua história, não somente acompanhando as suas entrevistas, mas lendo um pouco sobre a sua história pessoal. Mas eu gostaria de escutar de você. Quem é a Josi? Eu quero agradecer o convite, doutor Daniel. Amei o convite, de verdade. Me tornei fã também, né? E quero agradecer sobre a reportagem, né, que foi feita por vocês, pelo site UOL. Eu amei, de verdade, todo o respeito que foi demonstrado. Gente, quem não viu, vou compartilhar novamente pra vocês verem lá o tanto respeito pela tanatopraxia, né? Tanto com a tanatopraxia quanto comigo também. A Josiane Oliveira é uma pessoa que trabalha com a morte, que não tem medo da morte, que muita gente pergunta isso, né? Como você vive, você dorme, você se alimenta? Me alimento, durmo, não tenho medo da morte, mas trabalho com muito respeito, né? Eu sempre demonstro isso nas minhas entrevistas, nos meus vídeos, nas redes sociais. Eu tenho bastante respeito. Eu tenho 9 anos nessa profissão. Não nasci para isso, não tinha essa visão, né? Descobri isso depois, que realmente acho que já fiz isso em outras vidas. Esses dias me perguntaram, mas você nasceu com essa vontade de trabalhar, de cuidar de pessoas sem vida? Falei, não, eu acho que até ontem eu achava que ninguém tinha nascido para cuidar de pessoas sem vida, né? Mas aí, hoje em dia, eu já acompanho adolescentes que falam, não, eu quero isso pra mim, eu quero trabalhar com a morte, eu quero cuidar de pessoas sem vida. Então, eu acho que eu descobri, acho que ao longo dos meus 35 anos, que eu já fiz isso em outras vidas, né? Então, a gente trabalha hoje, como eu sempre falo, cuidando do amor, da vida de alguém, que é fazendo esse procedimento de tanatopraxia, propiciando esse último adeus para as famílias. E é um prazer novamente estar aqui. Josi, eu gostei muito de uma colocação que você fez, que é em relação a cuidar. Eu vejo muito isso em você, que é transcender esse lado de apenas executar técnicas, mas você demonstra o cuidar, o amar, e noto muito empatia. Como você vê neste mercado da morte, que é um mercado rentável, o mercado que não pode esconder que quando nós lidamos com saúde e lidamos com a morte, falamos de cifras grandes. Como você vê esse mercado? Porque existem profissionais que, por mais que deveriam ter essa empatia e recordar que ali há uma pessoa que teve uma história, que teve uma família, e que do outro lado do laboratório tem uma outra família sofrendo. Como você vê o profissional atual lidando com essas pessoas, com essas famílias, e com uma pessoa que está sob a responsabilidade deles, né? Na realidade, o setor funerário movimenta uma das maiores economias do mundo, né? E ninguém, assim, não vou dizer ninguém, muitas pessoas não sabem disso, que o setor funerário movimenta uma das maiores economias do mundo. E assim, hoje, eu sempre falo sobre isso com os meus alunos, né? Quando a gente tem oportunidade de conversas saudáveis como essa. Quando eu cheguei na internet, quando eu surgi na internet, existiam algumas pessoas que falavam de tanatopraxia e tudo, mas eram poucas pessoas e tinham pouca visibilidade, né? E aí eu comecei a falar, essa questão da frase ganhou uma proporção muito grande, né? Essa frase, eu cuido do amor, da vida de alguém. Foi você que inventou? Não, eu fui unindo uma coisa a outra e eu realmente cuido do amor, da vida de alguém, né? Eu tô ali naquele último momento, a gente sempre fala, a mãe dá o primeiro banho, né? E a gente dá o último banho. Mas você romantiza?
Não, eu não romantizo. Eu humanizo. É diferente. Romantização é uma coisa, humanização é outra. Concordo. E aí a gente tem, né, os colegas do setor, né, como o doutor perguntou, como você vê hoje? Eu ainda vejo como... Com os olhos ainda um pouco crítico, né? A gente ainda tem profissionais que estão presos na idade da pedra. Sim. A gente ainda tem profissionais que não tratam as famílias com empatia, infelizmente, né? A gente ainda tem famílias que acham que tudo que uma funerária fala, eles têm que dizer amém. Não é assim que funciona. Hoje eu venho falando para as famílias o quê? Vocês têm mais direitos do que vocês imaginam. Vocês têm direitos. Vocês precisam indagar o porquê e o pra quê. Hoje eu sou procurada, por exemplo, por famílias que perguntam assim: ô Josi, por que um exemplo, né? Por que as flores do caixão da minha mãe eram de plástico? Eram artificiais. Se eu paguei se eu paguei para ter flores naturais. E aí a pessoa me pergunta uma coisa que eu não posso responder. Eu sempre digo para a família, por que vocês não perguntaram na hora, né? Por que não indagaram para eles? Mas o agente funerário, mas a funerária, eles são muito grossos, eles não queriam responder. Não, mas eles têm que te responder naquele momento. Vocês têm que fazer valer a voz de vocês. Então eu ainda acho que ainda é um setor falho, infelizmente. A partir do momento que é tanatopraxia, né, a gente ainda não tem essa questão de uma tabela. Mas eu paguei R$3.000 pelo procedimento. Mas me disseram que se eu não fizesse o procedimento de tanatopraxia, a urna da minha mãe ia ser lacrada. Mas por quê? Sim, é alguma doença contagiosa? Existe algum sinal de avanço nesse corpo? O corpo está extravasando? Está apresentando sinal de avanço? Por que vai ser lacrado? Será que não existe ali a intenção de lucrar em cima daquela família? Por que é obrigatório a família fazer? A gente sabe que hoje a tanatopraxia ela é obrigatória para translado, né? Translado aéreo, translado terrestre, tem que passar pelo procedimento. Ainda não é um procedimento obrigatório para todos os corpos. A gente sabe que contribui com o meio ambiente, né? Um dia será obrigatório, mas ainda não é. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu acho que ainda é um setor que tende muito a crescer. Tem que crescer muito ainda. As pessoas precisam muito amadurecer, aprender e crescer, com certeza. Sim, Josi. E algo que eu percebo nesse mercado, porque eu estou no mercado da saúde há muitos anos também, e também eu lido com trabalho com corpos, como nós estávamos comentando antes. Sim. Trabalho com a dissecação de cadáveres frescos para que os profissionais aprendam, que eles possam aprender. E uma das nossas premissas é respeitar muito. Nós utilizamos muito o nome peça anatômica, até em detrimento para que não haja essa ligação entre a nossa vida pessoal com essa peça que está presente, mas não se pode confundir esse desligamento com a falta de humanização. Isso eu acho muito interessante em você, muito positivo, que é o quê? Nós vivemos numa época de uma medicina holística, uma medicina que não vê mais apenas traumatologia, não vê mais apenas cardiologia, mas vê o ser humano como um todo. Então, quando eu estou com aquela pessoa que teve família, que tem família, eu sinto muito isso em você. Não é romantizar, mas é respeitar. Exatamente. Eu acho que nós necessitamos hoje muito pensar no próximo. O nosso atual Estado hoje, quando nós pensamos, não entrando em pontos políticos, mas pensamos em Estado e os conflitos que nós temos hoje é em relação ao desrespeito ao próximo. Nós perdemos este amor. Então nós colocamos, e algo muito interessante que você colocou em nosso making of, é que em muitos momentos nós até sofremos, inclusive com a própria internet, pela crueldade das pessoas. Nós perdemos essa sensibilidade. Eu noto muito isso no consultório, que tem profissionais que eles não escutam o paciente. O paciente ele entra, o profissional já tem uma ideia, ele apresenta essa ideia como verdade, o paciente ele tem que aceitar. E você colocou com muita propriedade. O agente funerário, ele não pode ter e ser a única voz da verdade. Exatamente.
Eu acho que isso é muito importante. E Josi, por exemplo, você nota que as famílias estão criando mais coragem de falar? Não, eu não aceito isso, porque eu passei no passado quando eu era muito jovem. Perdi familiares e enganaram a minha família. Não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que comprar. E nós, na hora aflitos, pagamos por tudo. Sim. Você nota que as famílias têm mais coragem de falar, de bater de frente hoje em dia? Hoje em dia, sim. Hoje em dia eu sou muito procurada com isso, né? A família fala pra mim assim, olha, a gente pediu o procedimento de tanatopraxia, mas quando chegou lá no velório, tava extravasando e eu chamei, eu liguei pra funerária e falei pra eles virem, porque se tá extravasando, você disse que quando tá extravasando líquidos, né, não foi feito o procedimento, e esse eu fico mó orgulhosa, porque eu falo que eu formo alunos. Eu tenho vários alunos, vários tanatopraxistas que eu formo pelo TikTok, pelo Instagram. Eu acho isso legal, né? Eu sempre falo, eles não têm voz, mas eu tenho por eles. Porque as pessoas se acostumaram a fazer o que queriam. Esses dias eu recebi um áudio, esse áudio foi parar em um grupo de WhatsApp. Eu não tenho costume de ficar nesses grupos não, né? Eu tenho um grupo só que é meu lá, e aí eu tenho meus seguidores que ficam lá com a gente, mas esse áudio foi parar em um grupo, e esse áudio é de uma pessoa da área, que trabalha na área. E ele disse assim, porque essa mulher não fala meu nome. Infelizmente ele não falou meu nome. Essa mulher fica aí na internet, fica falando um monte de coisa, aí a família, olha isso, aí a família fica exigindo um monte de coisa da gente. Fica exigindo um monte de coisa, e se a gente não fizer, a gente é desumano. Olha isso. Eu falei, opa, então tá tendo, o negócio tá funcionando. E se a gente não fizer, a gente é desumano. Porque ela fica falando um monte de coisa, ela fica toda romântica na internet. Aí eu falei pro menino que me mandou, falei assim, não é romantismo. Aí ele, não, Josi, tá todo mundo no grupo te defendendo, falando que não é romantismo, todo mundo entende, né, o seu ponto de vista. Então, quer dizer, ele entra dizendo que as famílias estão exigindo, a partir do que vem nos vídeos da Josi, estão exigindo dele que ele trate com respeito aquele corpo, né? A gente tem casos, eu sempre falo sobre o caso do agente funerário que foi fazer a retirada do pai da moça, isso foi no Paraná, ele vai retirar o corpo, ele puxa de qualquer jeito. O senhorzinho saiu da maca, bateu a cabeça na ponta da urna e quicou dentro da urna, então fez aquele barulho. E aí a filha dele falou pro agente funerário, poxa, não faz isso com meu pai, né? Não faz isso com meu pai, vai machucar a cabeça dele. Aí ele dá 2 tapinhas no rosto assim e fala, tá morto, não tá sentindo nada não. E isso já se enquadra em vilipêndio de cadáver. Sim. Artigo 212 do Código Penal brasileiro. Como os cadáveres fresh frozen também, né? Sim, os cadáveres frescos também se enquadram. Se um aluno, né, chega lá e vai praticar um abuso com aquele cadáver de forma falada, escrita ou por gesto, que no caso foi o dele, né? Sim. O gesto de bater no rosto daquele senhor, ele praticou o artigo 212 por gesto. Então, às vezes, a pessoa pratica o crime. Eu vejo muitas pessoas... Eu fui ministrar um curso onde só tinham homens na sala de aula. E todos eles debochando muito, né? Na época, eu tinha 6 anos de profissão. E aí, eu sempre, né, desde muito cedo, bati de frente com muitas pessoas formadas há muito tempo. Aqueles que... Eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos. E aí, eu fui lá ministrar esse curso na cidade do interior da Bahia. E aí, eu cheguei lá, eu vi eles todos debochando, sabe? E todo mundo, não, porque eu tô aqui, eu só fui obrigado a vir pra cá, porque a empresa me obrigou, porque eu não queria estar aqui. Falei, vocês têm muito tempo de tanato? Tenho. Tá bom, beleza, muito tempo na área, né? Muito tempo. Então cita pra mim o artigo 212 do Código Penal brasileiro. Se trata do quê? Quieto todo mundo. Só o grilo cantando dentro da sala. Falei, vocês não conhecem o artigo 212 do Código Penal? Vocês são da área mortuária, vocês não conhecem. E ali eu falei, se trata do vilipêndio de cadáver. E aí eu comecei a explicar pra eles. Final da história, nos tornamos melhores amigos, né? Eles viram que eu não estava lá pra falar mal do trabalho deles, que eu tinha ido pra contribuir, né, levando uma tanatopraxia avançada, e eles não conheciam o vilipêndio de cadáver. E muitos deles falavam, Josi, eu pratiquei coisas aí que eram crime e eu não sabia. Sim, tem uns que querem crescer, que querem avançar, que me procuram, falam, caramba, Josi, depois que eu conheci você, eu mudei o meu jeito, eu mudei meu tratamento com a família, eu passei a humanizar o meu atendimento com a família. Poxa, tem gente que trata a família de qualquer jeito.
Eu sei que tem famílias que são difíceis, sabe? Mas a gente também tem que entender que eles estão no pior momento deles. Então a gente tem tudo isso. Agora, as pessoas, tem gente que quer, né? E tem gente que se acha maduro demais para aprender, então já pode apodrecer e cair do galho porque não quer aprender mais. Josi, e algo que você comentou em uma das entrevistas é sobre também esse respeito com as religiões. Sim. Eu tive um paciente, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E esse paciente eu tive a oportunidade, dada por Deus, para poder acompanhar ele. Ele era um paciente que teve um AVC e acabou ficando com assimetria facial. E eu corrigi o rosto dele. E nós tornamos muito amigos. E esse paciente, ele era um alto sacerdote de religiões africanas. Uma pessoa muito importante para o Brasil. E infelizmente, por causa de uma tragédia, acho que uns 2 meses atrás, ele veio a falecer. Veio a falecer em um incêndio. E nós realizamos o quê? Lutamos para que o direito dele fosse respeitado e que as ritualísticas que ele praticava e as ritualísticas fúnebres que são necessárias, elas fossem executadas. Como você lida no dia a dia com pacientes, com famílias que têm religiões distintas, que fogem um pouco do tradicional na vista comum e que necessitam de rituais? Por esse paciente que eu tive, o ritual eu acompanhei, foi muito lindo. Acompanhei o ritual fúnebre completo, mas é um ritual distinto que tem que ser respeitado. Como você vê esse mercado? Eles respeitam, não respeitam? Porque tanatopraxia, para exemplo, este público específico tem que ter uma sensibilidade muito grande, especialmente a questão do sangue. Sim. Tem que cuidar um pouquinho. Como você vê o mercado em relação a este público também? Então, na realidade, alguns colegas, né, do setor ficam um pouco irritados comigo porque eu vim para a internet dizer para os candomblecistas, para os umbandistas, dizer o seguinte, ó, a tanatopraxia, ela faz uma drenagem do sangue e uma substituição do sangue por um fluido, né, denominado fluido arterial. Então, logo, a gente sabe que as religiões de matrizes africanas, elas não permitem esse tipo de procedimento, a não ser que o corpo tenha que viajar, né? Tenha que fazer um translado. Aí a gente vai explicar, olha, para transladar, a empresa aérea não vai abrir mão de que a gente tenha que apresentar uma ata de tanatopraxia, uma ata de embalsamamento. Esse corpo não pode avançar, então ele vai ter que passar pelo procedimento de conservação. Então não vai ter para onde a gente correr. A gente vai ter que fazer, vocês vão ter que pedir permissão, né? A espiritualidade, a ancestralidade, e a gente vai ter que fazer o procedimento. Fora isso, a gente não faz. Quando eu vejo, né, eu tenho o caso da mãe de santo, que eu sempre conto para os meus seguidores. Então, onde eu vou, pessoal, conta a mãe de santo. Quando eu recebi essa mãe de santo no laboratório, que eu percebi a roupa dela, a agente funerária disse que era para fazer a tanato. Eu falei, não, mas a roupa dela é de mãe de santo. É sacerdote, não? Eu falei, não, bota ela na mesa e vamos higienizar ela, porque ela já vai sepultar. Então, não tem por que eu fazer um procedimento nela. Não cobra o procedimento, não cobra da funerária, porque eu não vou fazer. Bota ela na mesa, a gente vai dar um banhão nela, a gente vai lavar o cabelo, a gente vai fazer toda a higienização dela. E foi quando a família chegou desesperada, porque ficou sabendo que era tanato. A família aceitou um procedimento que não foi avisado, que não foi explicado. É por isso que eu faço questão de ensinar aos meus alunos. O que adianta a gente ensinar um procedimento se a gente não ensina o que é? Né? Correto. Como você vai ensinar algo? Isso aqui, olha, não pisa nesse chão. Não, mas peraí, não pisa por quê? Olha, não pisa nesse chão, porque esse chão acabou de receber um piso. Se você pisar, o piso vai sair do lugar, o piso pode quebrar. É diferente. Você disse o não, mas você disse o porquê. Então a gente precisa explicar para a família, olha, o procedimento consiste nisso, nisso e nisso. Ainda mais quando a gente sabe que a família tem como religião a Umbanda ou o Candomblé, né? E aí tem alguns que falam, você estragou tudo porque agora eles não querem contratar o serviço.
Eu não estraguei nada. Eu estou sendo sincera. Eu estou sendo profissional. Acabou. Oferece um trabalho de higienização. Fala, ó, a gente vai levar, a gente vai fazer higienização, bonitinho. Vocês vão ver lá, não vai poder ver lá durante um longo tempo, porque senão o corpo pode oferecer um sinal do avanço, que a gente sabe. Nós somos seres humanos, né? Sim. A gente é tudo igual, gente. Meu Deus do céu. Quem trabalha... Eu falo que... Sabe o que eu falo, doutor? Tem pessoas que mereciam ficar um dia dentro de um laboratório de Thanato. Um dia. Pra ver o que acontece com a gente depois da morte. É de verdade, né? É muito rápido, é tudo muito rápido. Se pegar um dia quente, é gases, é proliferação de bactéria, é extravasamento de líquido, é odor desagradável, é coloração desagradável. E se a gente não correr contra o tempo, a gente começa a entrar em estado de putrefação e ali a gente vai avançando. Enfim, nós realmente, depois da morte, se a gente não corre contra o tempo, nós não somos nada. Né? Então a gente tenta explicar, né, para a família isso. Agora no laboratório, quando eles precisam, a gente deixa fazer. Quando eles vão para higienizar, a gente deixa fazer o ritual. Eu acompanho, né? Eu particularmente adoro o ritual. Eu transmiti, Josi. Eu transmiti no programa. Eu já entrei no ritual que eu apaguei. Eu transmiti no programa todo um ritual. É verdade. A família me convidou. Eu pedi licença e nós transmitimos todo o ritual. Salvo, tá salvo? Tá salvo no programa. Eu quero ver. Nós transmitimos. Eu adoro. Foi 30 minutos. É o axixê, de transmissão. Né? Axixê que fala, né? Foi lindo. Eu não tinha como não fazer isso. Foi um paciente que marcou muito minha vida. Os meus seguidores aí, ó, que tem curiosidade, acompanhem então. Uma pessoa que me ensinava demais. Assim. Olha. Toda quarta-feira à tarde ele passava na clínica, sentava e contava horas e horas e horas e horas. Porque nós tivemos no sul do Brasil, muitas pessoas não sabem. Pensam que o sul do Brasil foi formado somente por imigração europeia, mas não. Nós tivemos, por exemplo, no sul do Brasil, uma imigração de um príncipe africano chamado Príncipe Custódio, que ele vem de Benin. E esse príncipe ele foi exilado no Brasil porque houve um acordo entre a coroa inglesa e o reinado dele. E exilam ele aonde? No sul, exilam ele no Brasil. Ele vai para o sul do país e lá ele deu conselhos para presidentes, governadores, uma pessoa muito influente, um grande sacerdote. E depois desse príncipe, nós tivemos um outro grande sacerdote que foi o Pai Paulinho, que foi esse paciente que eu tive. E eu tive o prazer de acompanhar ele durante alguns anos. E ter a oportunidade que a família me deu de eu transmitir todo o programa. Todo o programa foi sobre a despedida de Pai Paulinho. Toda ritualística. Foi muito lindo. Nossa, eu quero assistir, de verdade, quero assistir.